Olá pessoal, tudo bom? Bom, seja estrangeiro na hora de escutar alguém? Como assim? Como assim? Vamos lá. Quando a gente viaja para uma cidade diferente ou principalmente para um país diferente, vamos supor que você saia daqui do Brasil e vá conhecer os Estados Unidos, vá conhecer a Itália, vá conhecer, enfim, outro país, outra cultura. E aí você conhecendo, você vai conhecer pontos turísticos, você vai conhecer a cultura daquele lugar, aí a gente fica mais arredio. Por quê? Porque ali a gente está como visitante, como estrangeiro. Então a gente não sabe o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Né? Então, porque muitas vezes o certo e errado naquele outro país é diferente do certo e errado aqui no Brasil. Tá bom. E aí, eu te pergunto, quando você vai nesses passeios turísticos onde começam a contar sobre a cultura do país, você começa a falar: não, tá errado, não é assim não. Não, tá muito errado, não é assim não. Que absurdo. Você começa a falar isso? Ou você escuta com curiosidade? Ou você escuta tentando entender da onde que vem aquela cultura? O que aquela cultura carrega? O que aquela cultura quer te dizer? Antes de responder. Você escuta para responder ou você escuta para entender? Então é esse o desafio que eu lanço para você hoje na hora que você for conversar com alguém. Na hora que você for ter uma DR com seu cônjuge, na hora que você for ter uma conversa séria com seus filhos, na hora que você for conversar no trabalho. Antes de falar, não escute para responder, escute para entender o que o outro está querendo te dizer, para entender qual é o raciocínio que aquele outro quer te trazer, qual é o sentimento que aquele outro está querendo te trazer, qual é a necessidade que aquele outro está querendo te trazer. Porque, como a gente já está aqui, vamos supor, eu casei com meu marido. Então, nas constelações familiares, o Bert Hellinger falava que o casamento é a união de dois estrangeiros. Na verdade, eu sou uma estrangeira na família dele e ele é um estrangeiro na minha família. Por que um estrangeiro? Porque ele é um agregado, ele é de fora, ele não tá com a gente desde que nasceu, ele não entende os nossos costumes, ele não entende as nossas crenças, mesmo a gente morando na mesma cidade antes de casar e mesmo a gente morando no mesmo país, falando a mesma língua. A gente tem culturas diferentes. Então, muitas coisas que eram tranquilas na minha casa, na casa dele não era tanto. Muitas coisas que eram tranquilas na casa dele, na minha casa não era. Então, as verdades da minha casa com o meu pai e minha mãe são umas, e as verdades na casa dos pais do meu marido são outras verdades. Algumas parecidas, algumas diferentes. Então, eu sou estrangeira lá e ele é estrangeiro na minha família. Então, eu até gosto de brincar. Imagina, eu tô indo lá conhecer a minha sogra e meu sogro pela primeira vez e eu chego na casa deles já olhando. Ah, tá errado, sogra. Não faz isso não, hein? Olha, você tem que botar a mesa desse jeito. Se você botar a mesa desse jeito que você botou aí, tá errado. Não, sogra. Não. Imagina. Ela fala: oxe, pirou, minha filha? Aqui é minha casa, quem manda sou eu. E dentro de qualquer conversa, de qualquer diálogo, a minha mente é a minha casa, a sua mente é a sua casa. Na minha mente tem as minhas verdades, as minhas crenças, as minhas vivências, os meus traumas, as minhas dores, as minhas necessidades. Na sua cabeça tem as suas vivências, as suas crenças, as suas verdades, seus traumas, suas conquistas. Então, sempre numa conversa com o outro, se a gente quer de fato escutar o que o outro tem para dizer, a gente tem que escutar como se fôssemos estrangeiros numa viagem, onde a gente vai escutar sem julgar, mas escutar para entender. E escutar sem julgar significa que eu estou escutando sem a necessidade de responder, que eu não estou escutando pensando numa resposta pronta, que
um julgamento pronto em cima daquilo que a pessoa está falando. Eu estou escutando para entender necessidades, sentimentos, pedidos claros, observação sem julgamento. Isso é uma escuta real. Tente fazer isso no seu relacionamento, tente fazer isso no seu trabalho. Você vai ver que, com certeza, as conversas vão ser mais produtivas. Primeiro, porque você vai conseguir terminar de ouvir a conclusão de um raciocínio da pessoa. Porque, cá entre nós, quase ninguém consegue terminar raciocínios numa conversa. A gente não aprendeu isso. A pessoa, no meio da conversa, a gente já interrompe e já quer dizer se está certo ou errado. Já interrompe, já vem com a solução, e a pessoa não concluiu o raciocínio. E a gente não entendeu o que ela quis dizer. A gente entendeu o que a gente julgou que ela quer dizer. Então, segundo, na hora que a gente escuta sem a necessidade de responder, a gente também tira o nosso poder de controle. Ou seja, para eu escutar o outro de verdade, eu tenho que abrir mão do controle, eu tenho que abrir mão de ser aquela pessoa onde quer controlar tudo, onde tem certeza de tudo, onde a minha verdade é mais verdade que a sua. Então eu tenho que abrir mão um pouco do poder, para poder escutar o outro. E terceiro, escutar o outro não significa concordar com o outro. Significa entender o raciocínio dele, entender as necessidades dele, entender os sentimentos dele. Então, eu gosto de uma jaqueta jeans, acho linda com essa manguinha bufante. A minha irmã pode olhar pra mim e não gostar. E tá tudo bem. Não é porque a gente tem opiniões divergentes que a gente precisa ser inimigo, né? Então, eu gosto até de brincar que eu sou vascaína e meu marido é flamenguista. E a gente se dá super bem. Eu assisto o jogo do Flamengo com ele. Ele não assiste o jogo do Vasco comigo, porque eu não acompanho muito, realmente. Então nem eu assisto. Mas a gente conversa sobre futebol e eu nem tento fazer ele virar vascaíno e nem ele tenta fazer eu virar flamenguista. E tá tudo bem. E é assim. Ah, Amanda, mas dentro de um trabalho não dá pra cada um pensar de uma forma. Dá pra cada um pensar de uma forma, mas dentro da forma que eu trago e dentro da forma que o outro traz, a gente pode achar um ponto em comum pra juntarmos e trabalharmos juntos. Então, eu tenho a minha verdade, o outro tem a verdade dele e a gente tem um meio do caminho pra se encontrar. Então não precisa nem tanto, nem tão pouco, nem 8, nem 80. Com certeza tem um caminho no meio onde os dois podem se encontrar nas verdades e trabalhar juntos. Isso dentro de casa, isso no trabalho e em qualquer lugar. Então, tente escutar o outro como se você fosse um estrangeiro. E aí, só depois, você começa a conversar no sentido de falar. Mas primeiro escute como estrangeiro. Beijo!